Para 8h11, o deputado Pedro Czai, coordenador do Grupo Técnico de Desenvolvimento Agrário da Transição, afirmou que o presidente eleito Lula vai recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário a partir de 1º de janeiro. O ministério que vai ser reestruturado terá como foco a produção de alimentos em massa para consumo nacional. E a gente vai conversar com o deputado ao vivo, direto de Brasília agora, direto dos nossos estúdios na capital federal. Deputado, tudo bem? Bom dia, obrigado pela atenção com a CNN. Bom dia, Colombo, bom dia a todos que nos assistem. E é isso, recriar um ministério para aceitar o grande desafio da sociedade brasileira, que foi tema do debate da democracia brasileira, tanto do atual presidente quanto do presidente eleito, de enfrentar o tema da fome, enfrentar o tema dos alimentos. Então, portanto, a resposta deste ministério caminha em duas direções. A primeira é colocar recursos para o Bolsa Família, e por isso que a PEC da transição. Por outro lado, tu precisa produzir o alimento para enfrentar a fome, para enfrentar a carestia, para enfrentar a inflação dos alimentos. Ontem a imprensa mostrou mais aumento de vários produtos alimentares que vai na mesa do povo brasileiro. Então, quando a gente estrutura um ministério, ele tem como eixo central, como centralidade, enfrentar a fome no campo e na cidade, enfrentar a inflação dos alimentos, e esses 175 bilhões que vão movimentar a economia fruto desta emenda constitucional, ela vai movimentar a economia do campo, ela vai provocar uma perspectiva positiva dos agricultores brasileiros, dos agricultores familiares, se desafiarem a produzir alimento para um mercado de consumo de massa nacional. Se tu aumenta o salário mínimo, tu aumenta o poder de compra. Tu aumentando o poder de compra, tu precisa produzir alimento para evitar a inflação dos alimentos. Se tu enfrenta a fome de 33 milhões ou 125 milhões em insegurança alimentar leve, moderada ou grave para 33 milhões, tu tem que produzir o alimento evitando a própria inflação para a economia equilibrar. Por isso, essa reestruturação dessas 4 milhões de famílias de brasileiros que estão com disposição, com vontade de produzir comida, de produzir alimento saudável para promover a saúde do povo brasileiro, para promover a distribuição desse alimento num abastecimento para o Brasil e numa política de controle e de regulação de preço para que a gente não tenha inflação, não tenha falta de alimento na medida que a gente coloque esse recurso na economia pela emenda constitucional da transição ou pelo aumento do salário mínimo. Por isso a necessidade de um ministério focado na produção de alimento para o povo brasileiro, para um mercado de consumo de massa nacional. Deputado, sei da complexidade do tema, mas se o senhor puder ser um pouquinho mais conciso, a gente tem muita pergunta para fazer ao senhor, né, Stephanie? Exatamente, deputado. A gente está falando aqui, inclusive, da recriação de um ministério, porque ele já existiu, foi extinto durante a gestão do ex-presidente Temer. E aí, deputado, eu queria que o senhor dissesse aqui para a gente do que é exatamente. A gente está falando aqui de agronegócio, a gente está falando de agricultura familiar, o que é exatamente que estará em debate com a recriação, por que é que há necessidade da recriação desse ministério que justifica, né, uma nova pasta lá na Esplanada? Eu acho que o ponto central, o agronegócio, em parte voltado para a própria exportação, como soja, o milho, o algodão, a cana, ele tem que continuar sendo fortalecido, fomentado. E o MAPA tem essa grande responsabilidade, inclusive no processo de agroindustrialização desses produtos, ou in natura, em commodities, ser exportado. Segundo ponto, nós precisamos construir uma política de incentivo à produção de alimento numa diversidade maior. E só tem um setor e uma base social que é possível de fazer isso, que é a agricultura familiar, que pode diversificar em pequenas propriedades rurais. Quando ontem a gente assiste na própria imprensa nacional que está diminuindo a área plantada de arroz
de feijão, de mandioca, de hortifruti e granjeiros, e está ampliando a de soja, ok, amplia de soja, mas a agricultura familiar precisa um ministério que amplia a produção com política como o Pronaf, com a política de assistência técnica, com a política de pesquisa com novos equipamentos tecnológicos para produzir alimento para o povo brasileiro, para enfrentar a fome, para enfrentar a inflação dos alimentos no mercado de consumo de massa nacional. Por isso, a necessidade desse ministério se estruturar para este desafio. Enquanto o MAPA tem uma grande responsabilidade com a própria balança comercial brasileira, que para nós é muito importante e estratégico, por outro lado, nós precisamos voltar-se para o povo brasileiro, para aqueles que mais precisam se alimentar, e o Ministério da Agricultura Familiar vai ter esse foco, essa prioridade, produzir alimento para o povo brasileiro, principalmente para aqueles que mais precisam. Em que terra, deputado? Eu faço essa pergunta a partir de uma volta no tempo, lá para o governo Fernando Henrique Cardoso, depois para os primeiros governos do presidente Lula, quando a reforma agrária ainda era o tema principal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, não é? Não no governo Fernando Henrique, porque não havia esse ministério, mas era uma pauta naquele momento do país, e foi durante os governos do presidente Lula. Ainda há muita gente para ser assentada. Na avaliação do governo, tem terra improdutiva para ser alvo de reforma? E como evitar que terras produtivas sejam invadidas? Uma demanda que o agronegócio apresentou inúmeras vezes ao longo da campanha. Nós estamos convencidos, Colombo, que nós temos 1 milhão de famílias assentadas, em torno de 200 mil acampadas, que nós precisamos resolver. Como resolver? Ampliar a produção dessas famílias assentadas para que aumente o crédito, a assistência técnica, a infraestrutura nesses assentamentos. Tu pode dobrar, triplicar a produção nestas terras já existentes para 1 milhão de famílias assentadas. Segundo, as acampadas, em torno de 200 mil, fazer o assentamento dessas famílias. E terceiro, tem muita terra pública que pode servir para a reforma agrária. Tem muitas pequenas áreas próximas das cidades que são terras públicas que podem fazer a reforma agrária sem criar conflito com o agronegócio. Isso é possível. É possível. Terceiro, muitas áreas degradadas em grande propriedade, mas principalmente em pequenas propriedades, que não teve uma política de incentivo nos últimos anos, que não organizou a produção. Vou dar um exemplo. O PA, o Programa de Aquisição de Alimento, já teve um ano 625 milhões de reais para comprar diretamente dos agricultores familiares. Aí eles se organizam, planejam, investem, produzem e aí entregam para os programas públicos, como a merenda escolar, como os programas sociais dos governos municipais e estaduais. Como isso foi diminuindo, muito agricultor hoje não tem incentivo para a produção. A hora que você coloca uma perspectiva de produzir e vai ter compras públicas e institucionais, tu vai incentivar um processo de abastecimento, tu cria um motor de produção agrícola, inclusive nas 3 milhões de famílias que já têm terra, 5, 10, 20, 30 hectares de terra, que precisa esse empurrão, esse incentivo de crédito maior para investimento que hoje não tem. PAA, 2 milhões e 600 mil para o próximo ano, nós queremos 600 milhões, e se a gente aprovar no orçamento a PEC da transição, nós queremos aí de 4 a 5 bilhões para fazer esse incentivo no que já existe, nos agricultores familiares, nos assentados, ribeirinhos, pescadores, todo esse extrativistas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, os assentados e os agricultores familiares. É esse empurrão de crédito, de assistência técnica e de garantia de compra. Se a gente aprova a PEC da emenda para atender essas políticas sociais, nós já empurramos todos os agricultores com crédito, produzir o alimento necessário. Acho que essa sinergia, esse casamento fundamental, porque senão nós teremos inflação de alimento logo ali na frente, e aí nós vamos conversar de novo aqui, Colombo e Stephanie, sobre esse tema. Então nós precisamos agora dar a sustentação para a produção de alimento, o assentado da reforma agrária, 1 milhão de famílias, e os agricultores familiares têm condições sem criar grandes conflitos agrários.
Sim. Obrigada, deputado. Nós conversamos aqui com Pedro Uczai, ele é deputado e coordenador do Grupo Técnico de Desenvolvimento Agrário da Transição. Muito bom dia para o senhor.